Vamos agora ver como desenvolver um layout de placa de circuito impresso. Para quem não conhece, o layout da placa de circuito impresso é importante para montar os componentes eletrônicos na placa para possível comercialização ou aplicação real. Muito bem. Vamos supor que esse circuito já foi montado, como se apresenta realmente aqui, e já foi todo simulado e testado. Então está tudo ok, realmente ele funciona, nós já podemos fazer a placa de circuito impresso, o layout dessa placa. Aqui nós temos o microprocessador, nós temos um LCD, que é um display de cristal líquido, e demais componentes que servem para o funcionamento. Gostaria de chamar a atenção para esse conector aqui, dando um zoom, que aqui nós temos setas e esses terras. Para que servem isso? Bom, eu coloquei um conector e todo ponto em que eu colocar a seta significa que é esse mesmo ponto. Ou seja, é onde eu vou inserir depois na minha placa de circuito impresso. Seta é o positivo, 5 volts nesse exemplo, e o terra é o negativo da fonte de alimentação. Então, essa minha placa de circuito impresso precisa de alimentação, de tensão. Então, através desse conector, sendo aqui no pino número 1 o positivo e aqui no pino número 2 o negativo, que vai ter alimentação para todo esse meu circuito. Eu tenho outros pontos de terra, como esse aqui, e outros pontos de 5 volts de alimentação, que é esse aqui. Então, na hora de fazer as simulações, ao invés de colocar baterias, fontes de alimentação, eu posso colocar dessa forma setas como sendo alimentação e os terras como sendo negativo. Para encontrar esses símbolos, nós apertamos nesse botão, que são um botão de terminais. Aqui está o terra, ground em inglês, né? E o power, que é a energia, força, né? Como o próprio nome diz. Apertando nesse aqui, nós voltamos à lista de componentes. E aqui, novamente, os terminais. Certo? Nesse programa ainda é possível, somente para lembrar, que nós temos aqui um outro botão, que eu tenho diversos instrumentos para auxiliar na minha simulação conforme a necessidade. Desde um osciloscópio, um voltímetro para corrente contínua, um amperímetro para corrente contínua, um voltímetro para corrente alternada e assim sucessivamente. Muito bem. Mas voltamos à placa de circuito impresso. Feito todo o circuito e todo ele montado, agora nós precisamos gerar a placa de circuito impresso. O pacote Proteus possui um software chamado Ares, que já vem anexo a este software que é o ISIS, justamente para interligar toda a minha simulação pronta ao desenvolvimento da placa de circuito impresso. Então, basta apertar nesse botão que eu vou chamar o meu software Ares para geração do layout da placa de circuito impresso. Muito bem, estamos nele. É possível, através desse botão, fazer todas as ligações, todo o layout da placa manualmente, aqui as trilhas e aqui as ilhas, mas nós vamos mostrar como fazer automaticamente. Vamos lá. O primeiro passo é ir no menu System, Set Work Area. Aqui, gente, nós definimos o tamanho da minha placa de circuito impresso. Então, nesse exemplo, eu vou colocar aqui um valor qualquer, 3 polegadas por 3 polegadas. Está aqui. Só vou dar um zoom aqui. Esse é o tamanho da minha placa. Muito bem. Feito isso, eu preciso determinar o que o software chama de borda. Então, eu preciso apertar nesse botão, que é o 2D Graphic Box, vir aqui embaixo e clicar em a borda da placa, que é esse amarelinho aqui. Feito isso, eu ainda defino a borda da minha placa, que normalmente a gente faz assim. Muito bem. Feito isso, nós temos nesse software, clicando nesse botão, a opção dele colocar os componentes automaticamente. Basta clicar aqui, eu posso querer não colocar alguns componentes e depois colocar manualmente. Nesse caso eu vou escolher para que ele coloque todos. Posso escolher que ele coloque os componentes na horizontal ou na vertical. Vamos, por exemplo, botar na vertical. E mais algumas configurações que vocês podem ir testando. Aperto no botão OK. Ele vai colocando automaticamente
segundo para ele a melhor posição. Ah, mas vamos supor que eu não gostei de determinadas posições. Posso mudar? Posso. Por exemplo, seleciono componentes e clico no componente que eu quero mudar de posição. Esse aqui é um conector do display de cristal líquido. Por exemplo, eu quero que ele fique aqui. Ah, muito bem. Ah, e esse resistor eu quero colocar ele mais aqui. Esse aqui eu quero que ele fique aqui. E esse aqui que é o meu J1. Lembram do J1? É onde eu vou colocar a alimentação, né? Positivo e negativo, nesse exemplo 5 volts. Aí eu vou separando conforme a minha necessidade. Esse aqui eu quero dar mais espaço. Opa, apaguei um. Voltando. Esse aqui eu quero aqui, esse aqui eu quero aqui, e assim por diante. Muito bem. Escolhi a posição dos componentes. Vou tirar também esse componente daqui. Vou colocar aqui, por exemplo. Bom, determinei a posição dos meus componentes. É assim que vai ficar a minha placa, é dessa forma que eles vão ficar dispostos. Então, isso é só um exemplo, você coloca na melhor posição possível. Feito isso, eu vou agora realizar o roteamento, realmente a ligação de todos eles. Para fazer isso, poderia fazer manualmente através desses botões, mas eu quero que ele faça automaticamente. Então, basta apertar nesse botão, que é o Auto Root, abre-se essa janela, e normalmente a gente muda aqui as estratégias, editar as estratégias. Bom, vamos supor que eu queira fazer uma placa de uma face só. Apenas vão ter ligações, apenas em um lado da placa. Para fazer isso, basta eu vir aqui e colocar none, não para a face de baixo, nas ligações de força e também não nas ligações de sinais. Muito bem. Posso escolher aqui a espessura das trilhas ou deixar default, automático. Vamos deixar automático para ver o que acontece. Mais algumas configurações que vocês podem testar e vamos dar OK. E OK. Observe que ele procura a melhor rota possível para esse circuito. Ele pode até não conseguir, que é uma coisa bem normal para uma placa desse tipo de uma face só. Dependendo da velocidade do processador do seu computador, ele pode fazer isso mais rápido ou mais lento. Então, como é uma face, realmente a dificuldade é grande. Possivelmente ele não vai conseguir. Olha, foi incompleto o roteamento. Ele não conseguiu fazer com uma face só, com as configurações que eu coloquei. Ok. Ele pergunta se ele quer que eu carregue a melhor rota possível. Eu dou um OK. E ele mostra aqui em verde o que ele não conseguiu fazer. Ah, eu posso sim, claro, vir aqui agora tentar fazer manualmente. Muito bem. É justamente esse roteamento que determina qual o melhor software. O melhor software é aquele que consegue fazer o melhor roteamento. Bom, como não foi possível com uma face, vamos tentar fazer uma placa dupla face. Então vamos voltar aqui, Ctrl Z, voltar, e vamos de novo no Auto Root. Aperto aqui e vou editar as estratégias. Então agora eu vou deixar tanto a parte top quanto bottom, de cima e de baixo. Dou um OK e OK e lá vai ele. Conseguiu, terminou. Em azul é a parte de baixo da placa, em vermelho é a parte de cima. Dando um zoom para visualizar melhor, observe que aparecem esses pontinhos aqui, que é justamente a ligação entre a face de baixo e a face de cima. Muito bem. Feito isso, está pronta a minha placa de circuito impresso. Meu projeto está pronto para ser confeccionado. Basta agora eu mandar para uma empresa especializada que faz essa placa. Custa em torno de 2 a 3 dólares cada plaquinha e uma quantidade normalmente de 10 peças a 15 peças. Feito isso e mandado fazer a placa fora, basta soldar os componentes na placa e está pronto o seu projeto. Bom, podemos imprimir ainda, clicando aqui em Output e Print.
Eu posso escolher aqui na hora de imprimir o que eu quero imprimir, tá, gente? Se eu quero imprimir somente a parte de cima, deixo top. Se eu quero imprimir somente a parte de baixo, bottom e assim por diante. Bom, eu posso escolher ainda para imprimir na horizontal ou na vertical, de forma espelhada, conforme a necessidade. Muito bem. E basta apertar no OK, que eu não vou apertar. E está pronto o seu projeto.